temos um convidado especial de hoje. Depois nós passamos a palavra para ele. Zé Baldo? O que é isso? Meio? Pode ser metade também? Geraldo. Nós esquecemos foi do microfone ali, né? Para pegar as pautas, né? Depois não sai na internet. O Ivan está voltado a trabalhar. Oh. Tem mais alguma? Não, né? Acho que já. Então fala no microfone. Esqueceu. Já tem um condomínio aqui, eu dou. Tá? O presidente está perguntando se tem algum convidado aqui, algum presente que quer saber da DRE. Teve muito questionamento hoje. Não, né? Demonstração de resultado. Eu, como tem a pauta da pouco, mas eu tenho umas palavras para falar, o Ronan, eu vou passar a palavra para o José Carlos, nosso convidado. Boa noite a todos. Obrigado por mais uma corrida. Eu trouxe hoje, vocês receberam, é o nosso novo informativo. E esse informativo eu quis vir aqui trazer, porque a partir dessa edição, até atendendo essa parceria que a gente já começou, que o meu amigo que fez me dá uma cobrada para a gente ajudar nessa questão da imagem do contador também, né? Da valorização do trabalho de vocês. Então, a partir de agora, nessa edição, nós temos espaço para o contador. É um espaço reservado para que o contador dê sua mensagem aos empresários que vão receber. São 20 mil exemplares que a gente distribui a cada 60 dias. E aí, nesse espaço, vocês podem enviar, não sei se seria melhor enviar para cá, e vocês daqui encaminham para a gente, ou se quiserem mandar direto lá no sindicato, fique à vontade. A gente está querendo criar também no nosso site aquelas perguntas que mais são frequentes. Então, quem tiver pergunta para mandar, a gente vai responder no site, vai responder no informativo. E quem tiver alguma matéria que ele quiser falar a respeito, o Carlos mesmo esteve comigo hoje com a Divina, e eles sugeriram uma matéria de muita importância, que é a certificação digital. E como eu tenho parceria com 6 ou 7 jornais aqui de Goiânia, então a gente já vai colocar essa matéria sugerida pela Divina e pelo Carlos em todos os jornais para dizer da importância dessa questão da certificação digital e dela ser bem conduzida através do contador e para que não cause problemas depois. Então, vocês vão encontrar aí o espaço do contador e que vocês utilizem dentro. E aqui também tem algumas coisas que a gente tem feito, algumas vitórias que o sindicato tem conseguido. E eu trouxe hoje aqui um convidado, o Sr. Walter. O Sr. Walter ele é o presidente do Sincopeças, Sindicato de Peças de Veículos e Motores. E autopeças. Então, ele conseguiu, não sei quem daí tem clientes que estão passando por essa questão da substituição tributária. Mas o valor de 17%, tributado no estoque também, né? E não aproveitaram o crédito. E foi o Sr. Walter aqui, ó, que saiu correndo atrás, foi lá, discutiu, buscou o Evaristo, porque o Evaristo faz parte do fórum, tem peso, é o presidente da nossa federação, foi lá e conseguiu essa mudança que reduziu. Você podia até explicar direitinho o que foi feita a redução para quanto? A princípio eles colocaram, assinaram o protocolo 41. Esse protocolo, logo em seguida marcaram 1º de maio como o dia que iniciaria toda a substituição tributária.
sem norma, sem nada, né? Entrando todos no setor de autopédia. Nós pedimos a ele que entrasse em vigor 1º de julho. Com muita luta, eles conseguiram nos colocar que entrasse em vigor dia 1º de junho. Começamos dia 1º de junho. Mesmo assim, eles não estavam normatizando nada. Certo? Aí, nós mobilizamos toda a classe. Fizemos 4 ou 5 reuniões lotadas, com todos os autopeças, proprietários de autopeças, sem saber o que estavam fazendo. Aí começamos a criar os objetivos e recuar, eles não recuam. Quando eles emitem uma lei, aquela lei, se a gente ficar quieto, vai pagar e ficar quieto. Aí nós temos um objetivo. O objetivo nosso é que os simples, aqueles que estão em uso do simples, super simples, eles passaram de 3,95% para 17%. Eles não tinham crédito nos seus estoques. Aí o governo, o Estado, pede crédito do estoque e pede que pague o estoque, pague o ICMS do estoque, que a partir daí todo o estoque está pago. Na verdade, não é bem uma substituição tributária, é mais uma antecipação tributária do que substituição. Aí eles criaram a figura do substituto, como manda a lei, tem cerca de 18 estados já estão na substituição tributária, principalmente do autopeças, e eles falam que até o fim do ano quase todas as categorias vão entrar, estão se preparando para isso. Aí nós tivemos o primeiro objetivo nosso é reduzir a alíquota do super simples. Então, nós focamos nos 12%, eles não baixavam mais que isso, eles queriam negociar conosco 14%. Nós falamos 12%, ainda é razoável, mas ainda estão sendo prejudicados. Quem pagava 3,95 passou a pagar 12%. Então, conseguimos isso, redução dos cálculos para o IVA, super simples, 20%, né, do estoque. Então, cerca de 3,4% que tem que pagar do estoque para ter o estoque. É uma dificuldade, já tem o estoque lá. Aí passou, essa foi criada uma lei. Essa lei foi aprovada dia 7 de junho. 7 de junho. Ela ainda está entrando em vigor agora, dependendo do decreto. Decreto normatizando a lei. Então, conseguimos entrar agora. E as empresas de São Paulo não querem aceitar, porque tem uma frase dentro do decreto que diz que a substituição tributária, essa alíquota, é só para as saídas internas. Mas isso é da própria lei. E exige que a lei só vigora dentro do Estado. As alíquotas todas dentro do nosso Estado. Agora, os fornecedores de fora têm que obedecer essa lei interna. Né? E eles estão criando casos, e é todos os dias um mundo de coisas. Né? Aí nós entramos numa outra luta. E os atacadistas, os distribuidores, o setor da autopeça trabalha com fábrica, distribuidores e varejistas. Né? Eles entram em uma cadeia. Dificilmente o varejista compra direto da fábrica. Ele trabalha sempre através do distribuidor. E o grande freguês dos fabricantes de autopeça são as montadoras, que elas vendem 70% das montadoras. 30% é para reposição. Então nós somos olhados assim, né? Mas 30% é que dá lucro para as fábricas, não são 70% que eles vendem. Aí essa luta os atacadistas perderam a redução da base de cálculo de até 10% de ICMS. Aí voltamos a brigar com eles até conseguir novamente a voltar os 10%, a redução da base de cálculo. E hoje está normatizado, os atacadistas que são substitutos tributários se utilizam da redução da base de cálculo
que vai até 10%. E o varejista interno é 12%. Mas tem muita coisa ainda, eles estão elaborando ainda uma cartilha para explicar como é que funciona. Nós, no nosso sindicato, colocamos no site cerca de umas 60 a 80 perguntas e respostas. Todos os nossos clientes, os lojistas, faziam as perguntas, nós colocamos 2 tributaristas para responder essas perguntas. Então, pergunta, foi para mim. Está no quadro. E fomos respondendo as perguntas à medida, para dar uma orientação que realmente o subsídio não sabia como agir, como trabalhar. Agora, o sucesso todo, isso que não é bem um sucesso, aliviou, né? Amenizou a carga. Isso tudo deve-se à mobilização. Se nós não tivéssemos mobilizado, se nós não tivéssemos todos juntos, dado as mãos, nós não conseguiríamos nada. Nem ser recebido por eles. Né? Essa que é a questão. E aqui estou à disposição de vocês, aquilo que eu possa fazer. Obrigado. Pronto. Sr. Walter, presidente. Eu sei que essa da simulacional, quando houve uma discussão muito séria lá no STERV, uma vez, acho que nos parques na casa, aí eu fiquei nessa briga e fui para o Estado, e naquela época os atacadistas estavam tudo contra Felipe, porque Felipe era daquele jeito. Aí eu aloquei aqui na Constituição, não sei se vocês colocaram isso, o artigo 579. Vamos ver o que fala aqui, 579. A União, o Estado, o Distrito Federal, o município dispensarão as empresas de pequeno porte, assim definido em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-lo pela simplicidade de suas obrigações administrativas e tributárias. Então, é lei, a Constituição fala que a microempresa obrigatoriamente tem que ter um tratamento diferenciado com a outra. Agora, eu estou achando 12% tanto pesado, certo? Eu acho que 10% é menos ali, porque eu comprei de lá, eu vou pagar imposto 10% aqui, 10% menos 7%, dá o quê? 3%, até 4% eu estou fazendo ali. Eu acho que consegue dentro da lei, certo? Esse tratamento diferenciado para 4%, 12% a 5% ainda. Agora, o que eu entendo é que eles agrediram a lei nacional. A Constituição. Eles tiraram o simples do Estado. O Estado tirou o simples do nacional, ele ficou só com os tributos nacionais. Não pode. É verdade. É obrigado. Eu acho que cabe aí recursos e trabalho no sistema. A Constituição. Eles estão agredindo. Esse é o nosso papel. Né? Agora, a gente tinha que trabalhar para amenizar a coisa que ninguém sabia aonde estava. Né? Essa que é a situação. Na verdade, nós, a classe contábil, realmente agradecemos muito o empenho que o CIPES colocou e trabalhou em prol disso. Só que nós também, contadores, tivemos uma grande dificuldade, como o CIPES, o senhor colocou, porque o senhor falou, a lei saiu, eles não voltam atrás, não editaram normas que ninguém entendeu claras, e nós, contadores, tínhamos que executar a lei de imediato. Eles não, se você faz alguma coisa errada, eles têm 5 anos para rever e te autuar. Então isso, realmente nós precisamos empenhar junto, fazer isso que vocês fizeram, para que dê um tempo maior ou que então normatizem as coisas mais concretas, né? Para não ter esse problema. Só para título de esclarecimento, o protocolo 41, ele não estabelece todas as peças do documento. Então, muitas das peças não estão. Agora foi assinado o protocolo 97, que inclui todo o restante. Todos entram, mas ainda não foi normatizado também. Bom, essa mobilização que o Walter conseguiu,
e através dela conseguiu já esse primeiro passo, que já melhorou, e a gente não vai parar ainda, não, até porque no setor varejista do qual o presidente do sindicato ainda não chegou, mas vai chegar. Então a gente também já está se mobilizando, já está procurando. O que eu estive conversando hoje é que a gente precisa deixar o nosso contribuinte associado, o nome que for, ele tem que entender que é através do sindicato que ele vai conseguir essas coisas. Através da união, ele tem que dar força para a gente. E, inclusive, nessa ida de Cuiabá, que vocês vão ver aí, tinha lá mais de 500 presidentes. Eu presidi uma mesa lá, um debate sobre comunicação e marketing e tal, e lá eu disse uma frase que ele ficou rodando lá bastante. Eu disse que eu quero ser presidente de um sindicato de uma categoria forte. Não basta ser só um sindicato forte, uma categoria fraca, ou desmantelada, que não seja buscada pelos políticos, pelos governantes, que eles respeitem a categoria da gente. O empresário tem que ser. O que a gente está buscando aqui, tanto o sindicato, nós, os seus, o trabalho nosso, é para que os nossos associados e clientes seus sejam respeitados. Não pode chegar, muda a lei, tira o sindicato aqui para o cara para pagar. Então é isso que o sindicato tem feito, tem corrido atrás. No informativo, vocês vão ver mais algumas das nossas ações. Quem quiser que eu mande entregar no escritório dele, o informativo que ele queira entregar para o cliente, para ver que a gente está fazendo alguma coisa, para onde está indo o dinheiro que ele tem espaço, então a gente está fazendo isso. Uma outra coisa que a gente fez agora, esse aqui foi resultado de uma convenção que teve lá em Maceió, e o pessoal de São Paulo fez isso lá e teve um ótimo resultado. Eu inventei, não copiei mesmo. Pedi para o cara, me dá um que eu quero copiar, isso para fazer em Goiânia. E agora que a gente conseguiu fazer. É um manual do bom atendimento ao cliente, só que quem vai entregar isso para o funcionário é o sindicato dos funcionários. Eu trouxe, ele adaptou para cá, você pode olhar que tem um CSEG aqui atrás, e tem o nosso também. E aí eu entrei com a parte do dinheiro, e eles vão entrar com a distribuição e com a outra parte do dinheiro. Porque aí não é o patrão que está dizendo, faz isso ou faz aquilo. E sim o próprio sindicato deles que está orientando como eles devem proceder. Eu acho que com a Vitória lá, eu tenho que conversar a Vitória aqui também, na questão da melhoria do atendimento. Eu acho que também foi um importante passo para a gente aproximar mais o sindicato dos trabalhadores, que hoje a gente tem que estar junto, porque está difícil. Não sei se vocês estão dando esse feedback dos clientes de vocês, mas conseguir um funcionário hoje em dia para permanecer na empresa e dar resultado, está difícil. Então a gente já está correndo atrás também. Vou deixar um com vocês. Bom, gente, muito obrigado pelo espaço. Precisando da gente, estamos lá no sindicato. Se quiser fazer reivindicações, sugestões, o espaço de vocês no nosso informativo está aberto permanentemente agora. Zé Carlos, quanto à reportagem que você colocou da certificação digital, ela vai demorar a sair? Não, amanhã mesmo ela já está fazendo a entrevista com a... Realmente, até o sindicato gostaria que você providenciasse o mais rápido possível, de uma forma que os empresários se entusiasmassem e sentissem na obrigação, porque é uma exigência. É uma exigência. E tem muitos colegas contadores que às vezes não tem aquela condição de chegar e impor ao empresário a condição de mandá-lo fazer e dar obrigatoriedade. Tem que fazer. Aí ele fica certo. Então, se o partido da classe empresarial, a determinação, o recado que é obrigatório o empresário fazer. Carlos viu na hora, eu já chamei a minha assessora de imprensa lá e falei, eu quero em todos os jornais que são parceiros, na revista do CDE desse mês, eu tenho espaço. Eu já pedi para colocar na revista do CDE, troquei meu espaço pelo anúncio. Você estará ajudando e muito a nós conscientizar o empresário da obrigatoriedade da certificação digital. Gente, muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Doutor Walter, muito obrigado pela declaração, viu? E precisando do espaço, nós estamos sempre aqui às ordens. Ok, viu? Pergunta? Pode. Ô Zé, Zé Carlos, parece que é uma pergunta aqui. Passa o microfone aí.
Você disse que tem um espaço aí que você vai colocar sobre a responsabilidade do contador sobre o SPED, é isso? Do tenente das empresas? O que a gente quer é o seguinte, que não coloque essa responsabilidade única e exclusivamente para a gente, e sim faça a orientação às empresas de que os programas gerenciadores deles têm que estar redondinhos, senão elas não vão conseguir fazer nada. Eu vou buscar a orientação de vocês, inclusive no que vai escrever. A Divina, que esteve lá hoje, falando sobre o assunto, ela que vai ser a entrevistada da matéria. Inclusive, vou pedir para vir aqui, se alguém daqui quiser falar alguma coisa a respeito também. Então, dentro do espaço do contador, vai, e nos nossos parceiros, em todos os espaços que a gente vai utilizar, vai em cima da orientação que vocês devem. Então, justamente o espaço que eu abri foi para que isso não gere nenhum tipo de problema, nem para vocês, nem para os nossos associados, e muito menos para os meus, né? Ok. Inclusive, essa parceria é bom que todo mundo trabalha unidos, né? Ok? Então tá, muito obrigado. Está à disposição aí. Ok? Boa noite. Passa aqui. Presente, pode falar. Bem, pessoal, todos vocês sabem que no dia 10 de novembro vai haver eleições do Conselho. Nós estávamos pretendendo que a gente colocaria uma chapa há 2 anos, mas pelos acontecimentos antecipamos isso. Então, a nossa chapa agora já pode fazer as devidas, como chama, a propaganda, e abrindo também, se houver uma chapa concorrente, pode o espaço estar aberto ao sindicato para que ele coloque as ideias deles. Eu, particularmente, acho que é a única vez que vai existir uma chapa e oposição sem oposição. Vai ser esquisito. Oposição sem circulação. A situação foi derrubada. A situação não existe mais. Eu não sei como que vão fazer, certo? O negócio está meio esquisito. Então, ninguém pode dizer, eu sou da situação. Ninguém quer ser da situação hoje. Hoje é todo mundo da oposição. E não vai, talvez não exista alguém para disputar com a gente, porque, graças a Deus, com o nosso programa de vocês, a ascendência dos sindicatos foi muito grande e a decadência dele foi muito grande por nós também. Não quero mal para ninguém, mas eu acho que ele pode se planejar. Então a nossa meta simplesmente vai ser concorrência leal, tolerância zero. O contabilista e o contador na era do conhecimento, e sem conhecimento hoje ninguém consegue fazer nada. O contabilista, se não tiver conhecimento, não vai para frente. E a dignidade acima de tudo. Então essa vai ser a meta nossa, trabalhando nesse e caso a gente está sob conselho, nós queremos consertar a nossa categoria, porque quem está falando com vocês é pessoa que vive a passada. Nós vivemos aqui muito tempo, desde 78, e nós sabemos toda a situação, graças a Deus, eu sei toda a situação da classe contábil. Eu sei onde está a vida de cada um. Quando alguém fala de contabilista, eu sei passo a passo para cá. Então, eu gostaria dessa chance de consertar a nossa categoria. Eu só preciso só 2 anos. Mais que isso, não precisa. É só 2 anos para consertar. A nossa categoria tem tudo na vida para ela ser uma grande categoria. Só depende só de nós mesmos. Não depende de política, não depende de nada, gente. Só de nós mesmos. Só dependemos do nosso conhecimento. É só fazer as coisas e pronto. E não vamos brigar com vocês, certo? Acho que não é isso que nós queremos ter uma união de tudo, uma concepção de tudo, uma dignidade de tudo, certo? Então, o conselho é obrigação do conselho defender a dignidade, o conhecimento e a concorrência. Essa é a nossa meta. Tá? Ok. Microfone aí, Zé Walter. Meio. Nós estamos com um probleminha e até já levantei ele aqui. O MEI, a mulher ficou grávida, coisa normal,
Só que agora ela entrou de licença. E aí? Vai poder contratar outra ou a empresa tem que fechar? Se alguém souber responder, está aberto. A mulher está de licença maternidade e durante esses 120 dias a empresa ficou sem ela. E agora, pode contratar outra pessoa para o lugar ou vai ter que fechar a empresa? Empresa do meio. Divina com a palavra. Ela não vai retornar ao trabalho? Ela está de salário maternidade. Ela está de salário maternidade e é contratada por uma empresa meio. Como o meio só contrata pode contratar um empregado, pergunta-se, pode-se contratar uma substituta? É porque essa empregada que está com licença maternidade é empregada do meio. Correto. Aí, como ela era, pela legislação, poder pode, só que ele sai do meio, né? Poder pode. A lei não fala que não pode, não. Não, mas aí nós estamos querendo saber se pode. Não, mas eu sair do tenho que meio. falar que a legislação fala, poder pode. Agora, ele colocou outra pessoa no lugar dela? Não, né? Ainda não sabe se fecha a empresa ou se pode contratar. Não, ele vai ter que, porque ela tem a estabilidade desde o parto até 5 meses. Depois tem que ver se na convenção da classe dele, onde ele pratica o comércio ou o serviço, se tem mais meses da convenção. Normalmente tem mais 60, mais 30. Aí tem que pegar a estabilidade. E ele vai ficar com ela, porque se ele não pode contratar outro. Ou seja, deixa passar o período da estabilidade e dispensa a empresa. Se ele quiser substituir, ele tem o direito de substituir. Agora, contratar outro ele não pode, pelo previsto na lei, que é só o único empregado. Fábio. Poder pode, ele não quer sair do meio, então ele vai ter que fazer isso. Ok, Fábio. O que a gente quer saber é se no período que ela está afastada, ele pode trazer outra para o lugar dela nesse período. Claro que não, aí ele vai ter 2 contratações. Não. Certo. Agora, ele corre o risco de ficar 5 meses com uma pessoa desempregada? Qual que é o mais importante que ele acha? Qual é o maior dano que ele vai ter? Aí, se ela volta por 5 meses, aí ela pode, talvez ela tenha férias, ela tira mais tem mais 2 na convenção, vai para 7. Normalmente, essa pessoa fica em média 7 a 8 meses. Ele vai correr o risco que essa pessoa, sem a pré-evidência que é antes, evitar um risco maior de morte, acidente e tudo, aí ele vai escolher qual é o que ele vai querer assumir, né? Concordo, o posicionamento é o mesmo. Tem que se provocar a receita para ver se ela dá alguma manifestação, porque é injusto o cara ficar sem empregado aí no mínimo 120 dias. Né? Deixa o Arnão. Ali, eu acredito que é o seguinte, lá naquelas perguntas e respostas, Fábio, já deve fosse se tem alguma coisa relativa a esse. Se não tem, eu acredito que o quê? Como é 4 meses, não é? Ela vai encerrar um tal dia, contrata no dia seguinte, por tempo certo, e aí depois o que? Se ocorrer a exclusão, porque se não for até o final do ano, vai dar baixo na carteira e tal. Primeiro dia um empregado, último dia lá um empregado também. Aí entrou com pedido administrativo, eu acredito que não vai ter problema. Por quê? Porque o legislador não pensou nisso aí. Entendeu? Okay. Eu acredito que não vai excluir. Deixa eu ver a opinião do presidente. Eu entrei no canteiro do telefone e isso que eu acho que falar é exatamente isso. Se ela está afastada, admite-se outra, porque determinado o que o Arão falou, acabou, ela voltou, demite outra. Tá certo que não tem dúvida aí. Ninguém vai condenar, ninguém vai ser não. A resolução de 58, ela fala que tem que ter um registro. Presta atenção, Mas ele foi suspenso, Everaldo, onde é que está escrito que por a passagem. Deixa eu concluir meu raciocínio.
quando a empregada quando a empregada do empreendedor registra a carteira, o fato dela passar do trabalho não quer dizer que ela deixou de ser empregada, continua com o vínculo. Deixa eu terminar de concluir, por favor. Aí, ela continua vendo, não tem lei que faz conta não tem presunção não, a lei fala que é o único empregado. Se ela tem um registro na carteira, ela tem a vaga garantida, ela é empregada, está afastada do trabalho com a remuneração da lei pela Previdência Social, que assiste a criança, não é nem dela esse direito. Ele vai continuar desempregado, ele vai sofrer a penalidade da lei, querendo ou não, é assim a lei. Lei não tem presunção não. Inclusive no registro de empregado dele e no CAGED vai constar 2 empregados. Aonde é que está essa informação? Dona Elina, a senhora Sim, senhor, para falar. fala o seguinte, na dúvida pro réu. Eu pergunto, existe alguma lei falando, certo, que caso ela saia do Código Civil, não tem não. Ela precisa do empregado para formular a riqueza dela. Ela precisa empregar. Se não tiver empregado, ele não está trabalhando para ela. Ela está encostada, ele não trabalha, é o empregado que não está trabalhando. É claro que, como ele falou, por tempo determinado, eu sou demitido para cumprir essa pessoa, gente. Eu acho que não há pecado nenhum. Então, é o que ele falou. Futuramente eles podem arranjar alguma coisa, alguma instrução, coisa que volte. Então, como você tiver, eu não incitaria nenhum momento em fazer. A resolução 58, parágrafo 1º do artigo 1º, considera-se meio o empresário individual a que se refere ao artigo 966 do Código Civil, que atenda cumulativamente às seguintes condições. Inciso C, não contrate mais de um empregado. Riqueza, gente. Riqueza. Ok, vamos discutir não, porque a lei não é clara. Não quer comentar? Rolando. Realmente nós achamos muito aqui, mas eu resumo naquilo que o Agnão colocou. O legislador não foi feliz nessa página. Ele não visualizou esse detalhe. E na geologia é muito difícil a gente dar a recomendação ao cliente a admitir outro empregado, sendo que depois ele poderá vir aí atividade. Então, eu acho que realmente é o fato novo, a lei é nova, consultar-se a instância superior, ver se tem uma norma a respeito disso. Tem que poder mostrar que ninguém conhece essa norma ainda. Nós não conhecemos, é um fato novo. E é difícil, então, optar pelo registro de outro empregado. Mas, ao mesmo tempo, também é difícil querer que a empresa fique sem empregado para desempenhar. Tem que normatizar isso aí. Enquanto vai provocar a legislação, vai passar os 6 meses. E aí, como é que fica? 6 meses é pouco. Nós fizemos uma consulta lá, eu e o Ronan, né? E o negócio é lá do Ronan. Eu acredito o seguinte, nós, como orientadores e assessores, nós temos que interpretar a legislação. E caso isso aconteça, o Arnaldo colocou muito bem, o Ronan reafirmou, mas é igual você falou, vai demorar 6 meses. E aí, nós que orientamos errado. Então, acho que nós temos que ir pela normatização do caminho. Peraí, quando saiu do ANAP nacional, eu peguei uma empresa, ela falou assim, eu vou voltar, eu vou passar por presumido. Não faça. Aguenta o cara, nesse caso não tem nada previsto. Um caso que existe, eu tenho previsto. Passou um ano, passou 2 anos, retroagido, certo? Dando grande causa para a empresa, porque o fato é, porque não se concebe isso. Onde que a lei pegou, ninguém é obrigado, certo? Então, porque tem empregado, eu pergunto, o empregado está sob a tutela dela? Não, ele está encostado, gente. Ele não está trabalhando para ela, ele não está gerando riqueza para ela. Quando ele fala empregado, um empregado é aquele que gera uma riqueza para aquela empresa. Eu pergunto, esse empregado é inativo, ele está gerando riqueza, gente. Isso aí ganha tranquilamente. Os tribunais vai decidir imediatamente isso aí, gente. Ali, e tem um outro fator. Se a fiscalização do Ministério do Trabalho passar e tiver com empregado, a gente quer saber se é MEI, se é PERAB, o que é. Vai ser autuado e excluído do mesmo jeito. Na dúvida, colega, seguinte sugestão do que já é calejado: faça tudo isso que o senhor viu por escrito
dê para ele decidir, mas algo escrito e põe ele para assinar. E na dúvida, eu prefiro correr o risco de deixar da exclusão do simples, tendo o que? Atenuantes, que a primeira vez que for chegar desse caso lá, vai haver a reversão, porque a lei é omissa, claro, evidente, os catedráticos aí no direito vê que é omissa. O Everaldo está correto, eu mantenho o meu posicionamento e na dúvida eu prefiro registrar do que correr o risco, porque se tiver lá, o cara der um problema, o cara é eternamente responsável por esse funcionário. Ok, Fábio. A norma é bem clara, não pode ter mais de um registro. Aqui não tem um processo para afastar, para licença, não, é um registro. Registro é empregado. É um registro, né? Empregado é registro. Então, eu gostaria de ouvir o nosso colega Azaí, que é especialista na parte previdenciária, para o posicionamento dele. Não tem nada a acrescentar, não, porque eu estou dependendo de uma normatização. O que nós precisamos é da sensibilidade dos juristas aí, porque é uma questão de cunho social. Nada mais a dizer. Ok, eu vou passar para frente. Ronan. Colegas, é o seguinte, a atividade de corretora de seguros de veículo, corretagem de plano de saúde, estive conversando hoje com o meu também, ele mostrou alguns caminhos para mim. Gostaria de saber, senhores, a forma de tributação. Eu pesquisei aqui dentro da lei, mas se pelo lucro real ou lucro presumido, se tem alguém aqui que presta serviço para essa categoria. Eu conversei e me deram o nome de uma pessoa relacionada na área, que é uma autoridade, que dá curso, dá palestra e tudo. Mas eu não me conformei com o que ele colocou, baseado na lei, porque aqui na lei diz o seguinte, não sei se alguns dos senhores aí prestam serviço de corretagem. Aqui estão, na lei 9.718, estão obrigados à apuração do lucro real às pessoas jurídicas. Vem lá no item 2, cujas atividades sejam de bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedades corretoras de títulos, valores mobiliários e câmbio, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrecadação mercantil, cooperativas de crédito, aqui vem empresas de seguros privados e capitalização e entidades de previdência privada aberta. Então é o seguinte, eu conversei com alguns colegas, eles estão tributando com base no lucro presumido, conversei com esta pessoa que é ele foi categórico, não discuti com ela a lei, e ele tributa com base no lucro presumido, e o cliente me procurou para prestar o serviço, mas a lei está dizendo aqui, pelo que eu entendi aqui, que é lucro real. Aí eu pergunto a vocês, alguém que presta serviço tributa pelo lucro presumido, de repente tem alguma brecha, algum caminho para se fazer de forma presumida, ou se realmente é lucro real? Eu fiquei na dúvida por esse motivo, porque duas pessoas na área que se disseram a autoridade na área, na convicção deles pode ser feito pelo lucro presumido. Aí eu fiquei nessa dúvida, como o nosso negócio aqui é um foro de debate, né, é realmente uma discussão, um clareamento de ideias. Gostaria de ver uma opinião de vocês. Vou ouvir o presidente. Quanto aqueles três? O presidente só fala, pessoal. Você está feito? Agora os três juntos. Eu não sou expert nisso aí não, mas o que o nosso colega leu não é nada disso. É seguro de valores mobiliários, certo? Então essa outra seguro que essa outra seguro, essas seguradoras, é normal, no arrependimento pode ser presumido tranquilamente por 32%. Deixa o Paco falar. Não, só assim. Quer dizer, o que o Ronaldo leu lá não foi o corretor de seguro, é empresa de seguro. O corretor de seguro é outra coisa. É uma
prestador de serviço vai vender o seguro da outra. Senhor, vai falar. Passa o microfone para Clarice enquanto o Fábio fala. Corretagem de imóveis, de seguros. O que realmente deixa dúvida, senhores, eu estou, por exemplo, assinante de uma revista de renome, né? E hoje a assessoria me disse, não pode de forma nenhuma ser do lucro presumido, tem que ser do lucro real. E eu olhando a lei, aqui eu entendi, inclusive o colega João, por isso eu trago para cá, aqui fala, empresa de seguro privado. Essa empresa, ela vai vender seguros. Ela vai intermediar, vai vender seguros de veículos e seguro de saúde. Então, mas aqui fala, empresa de seguro privado. Eu trabalho com vários. Só um parênteses. Aí tudo bem. Aí a gente conversa com os colegas, você liga numa revista, numa informativa das melhores de Goiás, ele fala para você, não pode, é lucro real. Então você pensa, eu contador, vou contradizer uma empresa dessa? É meus colegas lá no banco, no grupo de estudo, nós vamos seguir isso. Vamos ver a Clarice. Eu trabalho com várias corretoras, né? Nessa lei fala, são seguradoras. As corretoras podem ser tranquilamente no presumido. Não pode é seguradora. O Fábio achou se fosse legal. Olha, estou aqui no site da Receita, onde dispõe aqui de solução de consulta. A solução de consulta 72 de 2006 tem aqui. Assunto: imposto de renda, pessoa jurídica. Enem, corretagem de seguro, coeficiente reduzido para apuração de base de cálculo do imposto de renda, lucro presumido. Ali. As corretoras de seguro, na qualidade de meras intermediárias legalmente autorizadas a encaminhar e a promover contratos dessa natureza, admitidos pela legislação vigente, entre sociedades legalmente autorizadas, entre sociedade de seguro e as pessoas físicas ou jurídicas, que tiverem a optar pela apuração de seu imposto de renda com base no lucro presumido, caso sua receita bruta não venha a ultrapassar o limite anual de R$ 120.000 e sejam exclusivamente prestadoras de serviços de corretagem, poderão utilizar o percentual de 16% para a determinação de sua base de cálculo, tendo em vista a natureza mercantil dos negócios praticados. Então, presumido. Então, colegas, é por isso que eu digo, né? Cada dia que passa, esse nosso trabalho aqui vai valorizando cada vez mais. Aqui todos vocês, aqui eu isso fazem. E uma revista de ciência da área foi comigo categórico que me fez confundir. Realmente, aí eu já vi o colega aqui que disse, é empresa de seguro. No nosso caso, não é empresa de seguro, é a corretagem de seguro. Obrigado a vocês. Talvez o consultor entendeu que era segurador. Analisou muito pela primeira palavra. Esquece de analisar a palavra com pergunta completa. Presta por eu, Gustavo. Ronaldo, só lembrando que o IOF, o COFINS é 4%, não é 3% igual das demais categorias, viu? 4%. É 4%. Obrigado. Mais um parecer. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, que está levantando uma dúvida aqui, sobre venda na internet. Tem esse tipo da seguradora? Ronaldo, tem outra solução de consulta aqui, a 6899, ainda fala ainda, ó. Regime de tributação das corretoras de seguro. A atividade de corretagem de seguro não obriga ao regime de tributação pelo lucro real. Tá bom. Sobre venda na internet, alguém está trabalhando com isso aqui? Alguém tem experiência? Não? Tá feio, né? Eu decidi agora tudo também vou falar em taxa ótima. Mas a opinião da gente pode? Pode, por que não? Olha, o que é uma venda PPE? É intermediação, como se fosse o telefone, qualquer um, certo? A tributação é a ver, não tem nada, certo? O fato gerador é a emissão da nota fiscal e o fato do crédito é o recebimento da nota, normalmente, como eu vejo muito, problema nenhum em comprar e vender por internet. É porque surgiu uma novidade, né? E o produto não está sujeito à substituição tributária. O cliente comprou de Goiânia, de outras cidades, de outros estados, eles enquadraram
na substituição tributária, dizendo que as vendas pela internet agora estão sujeitas à substituição tributária. E saiu o protocolo 21 aí que também não normatiza nada. Ele fala um punhado de coisa, mas você não tem essa interpretação de que tem que cobrar. Mas o cliente está emitindo, o fornecedor está emitindo a GNRE e quer cobrar. Se não mandar o dinheiro, não manda o produto. E se não pagar a GNRE, não quero cancelar a venda também. Então, como é que você que é da show hoje, como é que é? Pede ele a base legal. Mas faça um documento. Ele mandou ler o protocolo 21. Mandou ler o protocolo 21. O protocolo 21 não é claro. Entendeu? Mas tem uma. Quer comentar aí, Daí? Deixa eu Daí comentar um pouco. A Daí está mais por dentro. Agora é o seguinte. Meu cliente, ele adquiriu um produto do estado de São Paulo. Existe esse protocolo 21, firmado entre vários estados, e São Paulo não pertence. Mas o próprio protocolo diz que, mesmo não sendo signatário do convênio, deve ser aplicado também esse protocolo. O que diz esse protocolo? Ele normatiza as compras, destina ao consumidor final ou mercadoria, cuja aquisição ocorrer de forma não presencial no estabelecimento remetente. O que eles mandam fazer? Recolher o imposto na alíquota interestadual do estado de origem, ou seja, São Paulo 7%, e recolher 10% para o estado de Goiás, que é o estado do consumo, dentro dessa normatização. Diante disso, eu fiquei aqui em dúvida, porque se São Paulo não está nesse protocolo, embora ele diz que tem que ser aplicado também para os não signatários, eu estou em dúvida, porque como é que o remetente vai enviar essa mercadoria? Porque se ele utilizar o CFLP 6108 para venda ao consumidor final, o Estado de São Paulo vai exigir a justa cheia dele. Se ele utilizar o 6403, talvez na condição de contribuinte substituto, que é o que diz o protocolo, talvez seja a saída. Não sei se São Paulo vai admitir. Pelo que eu estou entendendo aqui, vai haver uma bitributação. O Estado de São Paulo vai exigir a alíquota cheia e Goiás vai exigir os 10%. E pelo que diz o protocolo, tem que ser feita a GNRE e ser remetida junto com a nota fiscal de origem, sob pena de ser barrado na barreira e cobrado toda a penalidade. Entendo eu pelo livro ali que o fato de informar tem que ser recolhido ao estado de origem da sua vida e ao estado recebedor, os outros 10%, o CFLP está bem claro, tem que ser substituição tributária. Isso aí para mim induz a essa. Era essa substituição tributária. E se demonstrou ser substituição tributária. Ficou bem claro o que eu falei. Para mim também, claro. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou catando aí. Mas o que eu acredito que sim. Eu entendo isso. Cobrar o imposto na alíquota qual? Porque o que diz o protocolo seria a alíquota interestadual. Aqui, ó, o imposto devido lá seria a alíquota interestadual. Mas o Estado de São Paulo vai cobrar a alíquota. Acredito que eu tenha que cobrar a interestadual. Deixa eu apresentar um palpite. Olha só. Existe cada ridículo, para mim é ridículo isso aqui. Vamos ver aqui. Não presencial suficiente. Quer dizer que eu tenho uma empresa, eu compro lá de São Paulo todo dia, ó, liga para lá, ó, me manda tantas peças disso. Não é presencial, né? Aí quem falou que eles falam que é presencial? Eu sou forte, não é?
Como que ele vai provar que ele vai pegar o site lá que os caras mandou e verificar com as notas que mandou para cobrar? O IP do pedido é rastreado tranquilamente. Se o telefone é presencial? Mas a exigência do fornecedor. Aí é outro mil. Porque o fornecedor está com medo de não receber. Aí é outro caso, certo? Aí é as partes que não se acordar, não se confiar no outro, certo? Não, já recebeu. Ele já recebeu a parte principal. Ele já pagou a parte principal? Não. Está tendo a substituição pelo que eu fui notar. Não, fornecedor, para mandar o produto, você tem que mandar a GNRR comigo. Meu amigo, se for desse jeito, quem é que vai de São Paulo todo mês comprar presencialmente? Fala. Me fala. Me falem, gente. Sério. Pois é, e o problema que nós comentamos aí com os presidentes, né? Nós temos que interpretar e acredito deixa eu falar. Essa norma aí já está tratando da substituição tributária geral. Porque na realidade isso aí é diferencial também. Eli, uma informação que eu tive da Objetiva Consultoria, eu acho que é a que o Ronald mencionou aí, é que a Cefaz, os auditores estão indo no Correio e no aeroporto e fazendo vistoria, triagem lá, né, nas mercadorias que estão para fazer entrega, para cobrar essa substituição. Então, onde para não presencial, estão trabalhando mais as compras feitas via internet e são entregues via não transportadora. E correio, né? Correio e aéreo, né? Eu pergunto, isso tudo está na lei fundamental de 87, que regulamenta tudo isso? Então isso aqui para mim é uma barbaridade, os estados se reúnem se vergonhar essa puta, certo? Para querer pegar imposto assim à torta direita, gente. Isso é um absurdo, gente. Leva pro Arnão lá, por favor. Palhaçada, para mim é palhaçada. Nem complementar 87 não tem nada. Eles só inventaram. Aí é regulamento seria essa. Mas aí na lei do protocolo aí, eu falo, né, para o consumidor final. Igual eu presto, no seu caso, e foi de empresa para empresa? É consumidor final que não tem nem inscrição, só tem CNPJ, prestador de serviço. Não, se é consumidor final, tá certo, está lá tá claro. Baixa, Geraldo, sobe esse treco aí, olha aí nessa. Primeiro ele fala claramente, deslocado. Considerando, cadê? No de baixo, considerando que o aumento dessa modalidade e tal, aí fala, deslocou para a ação comercial consumidor final, não contribuinte. E se fosse presencial, e se fosse publicidade, não é a mesma coisa? Não, mas, Geraldo, aí automaticamente, isso aí é só feito pela internet tem um rastreamento. Se for presencialmente, a pessoa já pega a nota fiscal, traz o próprio poder. Tem que ter um diferencial de alívio cobrado lá na origem. Ou seja, eu estou comprando em São Paulo já vai, no acordo de cavaleiros que tem ali, que tem que em São Paulo, parece que é 18. Mas aqui está considerando 7, ou seja, o telespectador do destinatário. Então, vai cobrar 17. Fica 7 para São Paulo, pede e manda. Mais ou menos assim. Mas esse tratamento seria, porque quem tem a inscrição estadual, cadastro estadual, eles mesmo se faz o diferencial de alíquota e recorre. Mas aqui é não contribuinte, então não tem cadastro. Pois é, o não contribuinte ele exerce o papel de substituto, né? Foi voltado esse aqui exclusivamente para operações de internet. Como ele falou lá, como o Wilton falou, que estão cercando aeroporto, correio, tem essas mercadorias de compra na internet. Pois é, mas não existe dentro da legislação que quando você vende para consumidor final internamente, você tem que ter com a alíquota cheia. Isso aqui é acordo dos estados, não compare. Eles acordaram. Provavelmente
infelizmente daí aconteceu isso porque não tem instituição estadual. Né? Porque se tivesse instituição estadual, ele ficaria com a obrigação de fazer o recolhimento do diferencial de água. Deixa eu falar no microfone para você. Daí eu falo, comenta aí para os internautas entenderem. Não, pelo que eu disse aqui, ó, se o remetente fosse credenciado aqui na unidade do Estado de Goiás, esse recolhimento seria normal, não haveria essa antecipação. Justamente pela falta desse remetente aqui no Estado de Goiás e ele ser consumidor final. Por isso está sendo tributado dessa forma. Correto, uma antecipação. Né? Porque ele assume a condição de corresponsável pela obrigação, né? Tem que fazer, e assume o papel de substituto também. Não, está certo. Vamos esclarecer mais ou menos, pelo menos a xologia chegou para terminar. Geraldo, não sei por que você não senta na mesa ali, Geraldo. A pessoa está ali, ó. Não, na mesa minha, na cadeira eu não vou sentar lá, pior na mesa eu não vou sentar. Na mesa você fica bonitinho, rapaz. Na cadeira ninguém te vê. Não, está muito apertado. O referente do consórcio, como funcionaria? São 3 pessoas e mexem com a atividade rural. Então, eles tinham decidido a constituir a empresa, só que através da empresa, os tributos vão ficar bem mais pesados que se fosse tributado de pessoa física. Então, pelo João, a ideia é formar um tipo de consórcio, condomínio, para colocar os bens no nome do condomínio e fazer a tributação da receita das pessoas físicas. É a condição de como fazer. Tem algum colega que trabalha nesse sentido? Tem experiência? Queira responder? Joeli trabalha. Quer falar? Ronaldo, deixa o Ronaldo comentar aqui. Para achar um pouco. É o seguinte, pelo que falaram para você, o condomínio é você fracionar o imóvel. Esse imóvel, ele pertence a esses 3 ou um desses 3? São arrendatários. Aí eu acredito que já está fora o condomínio, porque eles não podem fracionar. Condominar é você separar a escritura entre eles. Aí é condominar. E eles são arrendatários. Eles não podem condominar o imóvel. Entendeu? O condomínio é isso. Digamos 3 proprietários, aí tem um imóvel que é uma propriedade de um só e eles querem abrir empresa. Mas até aí fica meio difícil. Como que aquele proprietário de uma área toda, ele vai pegar documentalmente em cartório e passar para outra aquela sua parte, só com essa finalidade. Está fora. Eu não vejo a aplicabilidade do condomínio nesse setor. Tá aí, quer comentar aí? Tá aí. Sobre o condomínio. Ali, eu não entendi direito, já foi atividade rural, fazer por condomínio. São 3 pessoas fazendo o arrendamento. Mas na verdade elas não são proprietários. É arrendamento. Aí tem isso aí vai ser para agricultura, pecuária. Agricultura. No caso da pecuária, a gente fala, eu tenho lá, meu tio arrenda uma fazenda no Mato Grosso, aqui, não tem como, que isso é a primeira coisa, o gato tem que ser na GTA. Aí a GTA ela é obrigatoriamente ou pessoa física ou então pessoa jurídica. O Cefaz não emite uma nota fora. Por quê? Você vai
verificar a movimentação, no caso do gado, através das GTAs, compra e venda, né? Aí tem que ser CPF ou CNPJ. Então aí como é que você vai criar um condomínio com que inscrição para emitir essa movimentação? Porque aí as GTAs, tanto é que esse trem me deu uma dor de cabeça. Ele teve que fazer um financiamento, uma coisa para convalidar a outra, porque é rastreado. As GTAs, as informações já vai direto para a Receita Federal. Entendeu? Aí pode ser condomínio no regime de uso em comum, mas só que cada um vai tributar, porque aquela tributação lá da atividade rural, e cada um vai ter que fazer seu livro caixa e tal, para poder ver e operar o lucro. Entendeu? Depois, se você quiser, vai discutir isso bem mais particularmente. Microfone aqui, já. Quer falar? Fala no microfone. Dá esticada nas pernas. Liga aí. Como diz, está chegando aonde eu estou. É por isso que, como diz a Graça, por isso que esse grupo é bom, né? Nós discutimos, não sabia nada, de repente nós aprendemos, hein? Porque ia constituir uma empresa, qual a única finalidade? Para colocar os bens, máquinas, tratores, caminhões, no nome da empresa. Só que aí, constituindo uma empresa, vai ficar mais caro a tributação. Eu vou te falar, ele pode operacionalizar isso pela pessoa física dele. Mas ou, nesse caso aí, ou como ele é arrendatário, ele não vai agregar o valor da operacionalização do próprio bem, né? Mas aí entra como despesa. Exato. Aí a questão não é só os bens adquiridos, porque o condomínio simplesmente para incluir os bens, que os bens, se um veículo não tem como colocar em nome de 3 pessoas. Se eles conseguirem uma greva de teto, tem como colocar em nome das 3 pessoas. O caminhão não tem, o trator não tem. Então aí está pegando por aí. Mas aí, Geraldo, aí tá, na nota, esse maquinário, todo jeito não tem como colocar, vai sair uma nota fiscal. É só nota fiscal, não tem um documento igual um veículo, por exemplo. Então aí a nota fiscal, ele vai entrar como despesa da atividade, você entendeu? Posso até estar errado, mas é assim que a gente tem. Então voltou para a estaca zero, porque o que eles estão querendo segurar é que se eles adquirirem, vamos pôr 3 caminhões lá, coloca esses 3 caminhões no nome de uma pessoa lá. Aí amanhã se eles brigam lá, e esse caminhão dele, eu vou levar os caminhões, é tudo meu. Não, mas aí é o seguinte, isso tudo tem que estar previsto no contrato de arrendamento, entendeu? E aí o de arrendamento aí pode fazer um condomínio, mas só o que deles lá, não com efeito para tributação, isso aí, mas entre eles. Não, eu queria o condomínio simplesmente para ter um CNPJ para colocar os bens no CNPJ e a tributação se fosse feita. Passa o microfone para dar aí. Vai passar na corrente. Eu acredito que o Geraldo deveria verificar a lei do Estatuto da Terra. A lei 4504, de 30 de novembro de 64, alterada pela lei 4947, de 6 de abril de regulamentada pelo decreto 59.566. Ela trata dos contratos de arrendamento rural e bem como o contrato de parceria. Eu acho que talvez nós estamos em embasamento nesse sentido. O artigo 95, por exemplo, da lei do Estatuto da Terra, ela trata especificamente do arrendamento rural. Parceria é quase igual ao arrendamento, só que sem o valor de locação no arrendamento. Também tudo normatizado por essas leis, o Estatuto da Terra. Porque o que o Geraldo nós estávamos discutindo era um condomínio onde todos os bens seriam registrados no nome do condomínio. O condomínio fazeria uma contabilidade para as despesas, depois rateava entre os condôminos o percentual deles dentro do arrendamento. Eu já vi vários condomínios constituídos de forma de locação, só que no princípio da legislação ele tem que estar errado, porque o tipo de condomínio é do latim, condômino. Se condômino significa vários donos.
Quem loca não é dono, é igual o Ronaldo falou. Aí entra o contrato de parceria. Obrigado, fala. É parceria. E o contrato de parceria não dá base legal para você gerar um CNPJ. Aí o contrato de parceria dos dois lá, aí é em comum acordo que eles acertaram. Igual, por exemplo, eu já tive, hoje não tem mais, contrato de parceria com meu pai para cuidar de um gado. Hoje tem meu pai e meu irmão. Aí você determina o estatuto da terra. Obrigado, o estatuto da terra, aonde, quando é no caso, arrendamento, o contrato de arrendamento não pode ferir o de parceria e não de parceria o de arrendamento. Tem que reger de acordo com o estatuto da terra. E não dá direito a criar um CNPJ, porque se criar um CNPJ, aí é uma tributação empresarial, é uma empresa de atividade do agronegócio. Deixa eu ouvir o Rádio. No caso, a minha opinião final, ela vai cair pelo fato da pessoa não poder fazer empresa. Que se pudesse seria fácil, simplesmente estaria fazendo com a parceria dentro da empresa, de sociedade, fins, e o próprio arrendamento e tudo mais seriam despesas. Mas o fato do nosso amigo não quer tributar com pessoas jurídicas. Na minha opinião, aqui está igual. Ok, Ivan, você queria uma palavra? Um indivíduo está construindo dentro de um condomínio e é um financiado pela Caixa Econômica em 8 meses. E está contratando as pessoas. Esse contrato é obra certa? Tem direito, na hora que vai e encerra, seguro-desemprego? Não entendeu, liberal. Não entendeu nada? Olha, uma construção de uma obra vai contratar um funcionário, esse funcionário deve contratar por obra, porque ela tem um período determinado, são 8 meses. Ao encerrar 8 meses, a obra tem que estar concluída. O contrato com a Caixa prevê em 8 meses tem que encerrar a construção. Acabou. Espaço se encerra em 8 meses. Então vai contratar o funcionário para executar essa obra. Esse funcionário é o contrato de obra certa? Não pergunta. Ao contratar ele por obra certa, ele terá direito a seguro-desemprego? Funcionário? Daí, quer opinar aí? Não tenho muita experiência no sentido, não. Só que, no caso do seguro-desemprego, eu acredito que não tem como aí não, porque só se fosse dispensa imotivada. Na obra certa é como um contrato de experiência, não tem direito. É igual, seria a mesma normalização do contrato de experiência. Só que, por obra certa, ele vai mais além do prazo de experiência, mas a regra é a mesma. Agora, eu não posso adiantar legalmente aí os embasamentos, mas em termos do seguro, eu acho que ele não vai ter sucesso. E por obra certa, eu nunca trabalhei com contrato nesse sentido. Talvez seria interessante para reduzir custos, mas seria bom alguém que tivesse experiência nessa área. Outra coisa. Você já está sabendo, Ivan? Não. Tem normas para poder passar para as pessoas, se o funcionário não vai se contratar, já está contratando um funcionário, é aplicado outro serviço, mas no seu primeiro dia já não sofreu um acidente. Mesmo assim, ele resolveu ficar com ele. Levou ele lá, o cara fez a estrutura lá, levou 18 pontos, ele não está nem contratado. Ele vai ficar com ele porque ele é muito espontâneo, camarada esforçado. Então ele quer ficar com o rapaz. Vai ficar com ele. Agora,
eu não deveria ter uma normatização para que ele, olha, é obrigado a usar luva, é obrigado a usar capacete, já tem tudo isso. Capacete, luva, botas, parece que tem óculos também para a construção civil, não tem? Mas ele falou 4 ou 5 equipamentos que ele já adquiriu de imediato e a pessoa, no gabaretamento da obra, ele já foi acidentado. Então, eu queria já passar uma normatização para que a funcionária, de imediato, ao ser contratado, recebesse já a normatização de trabalho, que ele tem que usar os equipamentos e ele não está usando. Já tem 6. Não, vai usar os 6 meses, né? Vai usar os 6 meses, só que vou contratar ele por obra certa, vou contratar ele, qual seria o mais viável? Qual seria a condição mais viável para contratar? Obra certa, o mais econômico, mais interessante para o dono da obra. Fala aí, Daniel. Ô Marcelino. Marcelino? Dá opinião aí, Marcelino. Você é bom nas opiniões aí. Fala no microfone aí, né? Oi, o presidente vai falar. Eu faço retorno da sua pergunta. Tem obra certa é determinada. Justamente, pois é, se você contratar por ela, é determinada por um fator qualquer. Aquela primeira, quem determinou foi a Receita Federal, você tem que terminar nessa data. A outra não é determinada, então você não pode colocar uma pessoa que não sabe que dia que vai terminar a sua obra. Não pode. Eu acho que não posso fazer a obra certa. Tem um contrato normal e quando vencer, faz a vista direitinho e tal. Mas o mestre de obra já foi contratado por um período X, tem que executar a obra nesse período, tal. As fases, ele tem que entregar um tanto de uma fase, outro de outra fase, todas as fases, o cronograma já foi apresentado para a Caixa para fazer o financiamento. Olha, o cronograma da Caixa estabelece todas as fases de entrega da obra. Não, eu não acho. Eu nunca fiz uma coisa dessa. É norma da Caixa, todo financiamento tem fases. E cada fase ela libera uma quantidade de dinheiro. Ela só libera dinheiro depois da vistoria daquele período, daquela fase. Deixa eu dar aí, calma. Eu nunca pratiquei, igual eu disse, mas a obra certa ela é cabível na construção civil. Eu já vi isso. Até porque existe o planejamento, igual você disse aí, e a presunção é que vai acabar. Agora, o dia exatinho, é claro. Por isso é a obra certa. Terminou a obra e encerrou a operação. Peraí, levar o microfone para você. Está falando aí, Ribeirão. A obra certa ela é quantos meses? Na atividade de construção civil, ela é 8 meses. Porém, ela pode terminar com 6 meses. Mas, Ivan, peraí, o cara está contratando o financiamento da Caixa para fazer uma construção para ele. Não, mas obra certa que eu entendo é a empresa A contrata a empresa B para executar naquele prazo. Agora ela falou. Agora, eu ir lá na Caixa contratar, isso aí é um prazo do financiamento. Isso não é prazo estabelecido entre duas partes. É de quem está. Igual eu, Arnon, vou na Caixa, vou pegar para financiar para mim mesmo. E depois eu vendo, que seja um prédio. Eu entendo, obra certa é o quê?
eu contrato a construtora fulana de tal para executar uma obra para mim, ela tem que terminar com 100 e tantos dias, independente de onde vem o recurso. Aí tem um contrato. Agora, nesse caso de contratar com a Caixa, aí é um contrato direto com a Caixa Econômica. Eu não entendo que seja contrato certo assim, não. O grande problema desse contrato, geralmente, ele não chega a pimbar, porque nessa atividade, a rotatividade é muito grande. É muito difícil você ficar com um elemento mais de um ano numa obra. Se uma obra tiver duração de mais de um ano, provavelmente você vai ter uma rotatividade de 90% ou mais. O contrato é o seguinte: ele fez um contrato com a Caixa de Financiamento. O contrato de financiamento é em 8 meses, que a obra tem que ser executada. A obra é marcada pelo financiamento. No dia tal inicia a primeira fase. E a última fase tem que encerrar do dia inicial até o final em 8 meses. Porém, ele fez um outro contrato com o mestre de obra, o qual esse mestre de obra está contratando em nome no SEI, os funcionários que irão trabalhar e executar a obra. Esses funcionários aqui eu quero saber: vai ser contratado pela obra certa ou o contrato normal? A empresa vai executar contrato com o mestre de obra, é o mestre de obra que está sendo. E esse mestre de obra é uma pessoa de confiança, que já faz muitas obras para várias pessoas, que tem nome no mercado, que entrega tendo prometido. Ele promete entregar antes de 8 meses, garante, ele afirma que o dele só entra no final de cada etapa. O dele não sai, usando adiantamento aí, não tem adiantamento, tem final de etapa. Concluiu a etapa X, recebe tanto. Está lá. Concluiu a etapa Y, recebe tanto. Tanto é que esse caso, se eu estiver errado, eu daí me corrijo. Nesse caso, a empresa continua respondendo solidariamente, porque ela que contratou o cara, ela não é. Eu acredito que isso não é obra. Se fosse ele contratando uma empresa e não uma pessoa física, eu entendo que não é obra por tempo certo. Mas você vai responder, a empresa continua respondendo solidariamente. Vamos consultar melhor isso aí. Se o Pablo for possível, Pablo, ajudar o Ivan aí, precisar melhor. Pessoal, vocês querem ver o Vila Nova jogar ou quer fazer mais perguntas? A Caixa solta dinheiro. A pauta acabou. Eu vou construir. Se quiser construir, você tem que projetar, que eu libero construção com dinheiro para você. Tem CPF, senhor. Saudações de 90. Tu quer assistir Vila 90 ou quer continuar fazendo a foto? Não. Precisa perguntar 2 vezes? Vila até morrer. Isso aí. Vila. Bora? Reunião, sim, chata essa DVD. Brincadeira. Contrato pro Alba Certo?